Glasgow, futebol nunca foi apenas futebol. Nesta cidade, uma linha invisível divide bairros, famílias e gerações inteiras. De um lado, o azul de Ibrox. Do outro, o verde e branco de Parkhead. Durante mais de um século, duas camisas carregaram uma rivalidade que ultrapassa o esporte. Mistura história, identidade e paixão. Rangers, Celtic. E foi no meio dessa guerra que um jovem brasileiro tomou uma decisão que ninguém esperava. Regi Roriss, 20 anos, atacante promissor que começava a chamar atenção no futebol escocês. O Celtic ofereceu mais dinheiro, muito mais dinheiro, um contrato maior, melhores condições e a chance de escolher o caminho mais fácil. Mas Regi Roriss recusou, porque alguns jogadores escolhem contratos, outros escolhem história. E naquele momento, um garoto nascido no interior de Minas Gerais decidiu seguir algo que carregava dentro do peito desde criança. Um sonho: vestir o azul de Glasgow. Essa é a história de como tudo começou. A história do sonho azul. Muito antes de Glasgow, muito antes da Escócia. Essa história começou a milhares de quilômetros dali, no interior de Minas Gerais. Uma cidade pequena, tranquila, onde o futebol era quase sempre jogado em campos de terra, cercados por árvores, poeira e sonhos. Foi ali que Regi Roriss cresceu. Um garoto simples, apaixonado por bola, que passava horas correndo atrás dela, nas ruas da cidade, imaginando que um dia poderia jogar em grandes estádios. Mas foi dentro de casa que algo mudou para sempre o rumo daquela história. Todos os fins de semana, Regi se sentava ao lado do avô, na sala de casa. Uma televisão antiga, ligada, transmitindo jogos de futebol que vinham de muito longe. Da Escócia, o avô assistia com atenção, com orgulho, sempre torcendo pelo mesmo time, o Rangers. Para o velho torcedor, aquele clube representava tradição, história, algo que ele admirava profundamente. E pouco a pouco, aquele amor foi sendo passado adiante. Regi ainda era apenas um menino quando começou a prestar atenção nas cores azuis, na torcida cantando nas arquibancadas, no estádio cheio de bandeiras. Ele talvez ainda não entendesse tudo o que aquele clube significava. Mas uma coisa ele sabia: aquilo mexia com ele. Um dia, depois de um daqueles jogos, o avô olhou para o garoto e perguntou, meio sorrindo: "E então, gostou do Rangers?" Regi respondeu com a sinceridade de quem ainda estava descobrindo o mundo: "Gostei." O avô riu, colocou a mão no ombro do neto e disse algo que ficaria guardado para sempre: "Quem sabe um dia você não joga lá." Era apenas uma brincadeira, um comentário simples, daqueles que avós fazem sem pensar muito. Mas para o garoto sentado naquele sofá, aquilo virou um sonho. Um sonho que parecia impossível, mas que, anos depois, começaria a se aproximar da realidade. Porque o menino que cresceu correndo atrás de uma bola nas ruas do interior de Minas estava prestes a dar seus primeiros passos no futebol profissional. E o caminho que ele escolheria acabaria levando exatamente para onde tudo havia começado. Com o passar dos anos, o sonho começou a ganhar forma. O garoto do interior de Minas cresceu, e o talento com a bola também. Regi Roriss começou a chamar a atenção ainda jovem, mostrando velocidade, técnica e uma facilidade natural para encontrar o gol. A oportunidade no futebol profissional veio no Brasil, nas categorias de base do Atlético Paranaense. Foi ali que ele começou a entender o que significava viver de futebol. Treinos intensos, pressão e a luta constante para provar que merecia estar ali. Mas Regi sempre carregava algo diferente, uma mistura de confiança e obstinação. Ele não queria apenas jogar futebol, ele queria chegar longe.
E foi justamente esse estilo de jogo agressivo, rápido e decisivo que começou a chamar a atenção fora do país. Olheiros europeus passaram a acompanhar aquele jovem atacante brasileiro que parecia sempre jogar com fome de gol. E foi assim que surgiu uma oportunidade inesperada: a Escócia. Mais especificamente, o Hibernian, da cidade de Edimburgo. Para muitos jogadores, seria apenas mais uma transferência. Mas para Red, havia algo maior por trás daquela viagem. Porque, de certa forma, aquele caminho o levava para mais perto de um sonho antigo. Na Escócia, ele começou a ganhar espaço. Não era ainda a grande estrela da liga, mas todos percebiam que havia algo especial naquele atacante brasileiro. Dribles rápidos, arrancadas perigosas, gols importantes. A cada jogo, o nome de Reggie Roriss começava a aparecer cada vez mais nas manchetes esportivas. E não demorou muito para que os dois gigantes de Glasgow começassem a prestar atenção. De um lado, o Celtic, do outro, o Rangers. O interesse surgiu primeiro do lado azul de Glasgow. Mas quando o Celtic entrou na disputa, a história ficou ainda mais complicada. O clube ofereceu mais dinheiro, um contrato maior, uma proposta difícil de recusar. O empresário de Reggie foi direto. Financeiramente, aquela era a melhor escolha. Mas às vezes, o futebol não é apenas sobre dinheiro. Porque para Reggie Roriss, aquela decisão tinha um significado muito maior. Algo que vinha de muitos anos atrás. De um sofá simples no interior de Minas Gerais. E de uma promessa que nasceu ali, quase sem querer. E foi por isso que, quando chegou a hora de escolher, o jovem brasileiro não teve dúvidas. Ele recusou a proposta maior e escolheu vestir azul. Escolheu o Rangers. A cidade de Glasgow ainda não sabia, mas naquele momento, uma nova história estava começando.